Shalom, princesa linda e amada do nosso Pai, mulheres de joelhos, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos aqui, glória a Deus por termos liberdade de expressar a Tua Palavra, de compartilhar da Tua Palavra. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo, amém? Espírito Santo, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que fala conosco, Pai. Esteja comigo aqui, com cada princesa e mulher de joelho que me escuta nessa hora. Que o Teu Espírito possa revelar a nós a palavra da forma que precisamos entender nessa hora, Pai. Fala conosco, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Ontem foi um dos capítulos que eu acho mais lindo, 1 Coríntios 13, ministrado pela missionária Aline, e falando sobre o amor de Deus. Né? Não adianta a gente ter vários dons se a gente não tiver o amor. E nesse versículo 14, ele começa dizendo assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu preciso primeiro buscar o amor e com zelo, com cuidado, com capricho, os dons espirituais. Porque Deus ele tem dons para mim, dons para você, amém? Mas todos eles precisam ser feitos com amor. Quando a gente olha a palavra de Deus, quando a gente olha os feitos de Jesus, Jesus ele curava, Jesus ele usava os seus dons por amor. A palavra sempre cita assim: e Jesus, se enchendo de compaixão, curou aquele cego. E é isso que faz toda a diferença num dom espiritual, num ministério, num serviço a Cristo. Quando a gente faz, não para ter nome, não para ficar famosa, não para que, ela curou, a oração dela tem poder, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, eu preciso fazer com amor. Eu preciso me compadecer, sentir a dor daquela pessoa, daquele coração, a necessidade dele e usar esses dons para isso. Quando aqui fala procurar os dons espirituais e principalmente profetizar, esse capítulo ele vai dizendo que é legal dons de línguas, legal sim, é bênção. Só que quando eu tenho dons de línguas sem interpretação dessa língua, é uma edificação pessoal. Eu não consigo edificar a igreja, eu não consigo edificar o meu próximo porque ele não entende. Mas quando há esse dom de línguas espirituais, né? E a interpretação, sim, aí sim edifica toda a igreja. Edifica o meu próximo, naquele que está perto de mim falando em dons de línguas. Mas quando eu profetizo, a profecia ela traz uma edificação mútua. A profecia ela traz uma edificação para o corpo de Deus. Aqui a palavra diz que a profecia ela exorta, a profecia edifica, a profecia consola. Está no versículo 3. Edificando, exortando e consolando. Então, quando eu uso de profecia, eu edifico a igreja. Amém? E como já foi dito num vídeo curto mais cedo, eu preciso buscar os dons do Senhor, eu preciso buscar servir ao Senhor de forma que edifique o meu próximo. Não adianta eu aprender da palavra de Deus e ter um dom de Deus só para mim, para me engordar espiritualmente e não edificar a vida do meu próximo. Eu preciso usar isso para edificar a vida uns dos outros, para que a vida do meu irmão seja consolada, para que a vida do meu irmão seja exortada a entrar no prumo, a viver a palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus. Tem um versículo lindo que fala assim, preciso orar em espírito, preciso também em espírito, mas também em mente. Isso está no versículo 15. Que fareis, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com mente. Cantarei em espírito, mas também cantarei com mente. Muitas pessoas falam assim, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não sabe o que está fazendo. O Espírito Santo não é um Deus de confusão, ele é de paz. Aqui mesmo nesse capítulo fala que ele é um Deus de decência e de ordem. Ele faz as coisas com decência e ordem, no versículo 40. Tudo seja feito com decência e ordem. Então não é assim, a pessoa está falando em línguas ou profetizando sem noção do que está fazendo.
Não, ela precisa orar em espírito, mas também orar em mente. Eu sei do que eu estou falando. Aquela palavra ali está sendo processada dentro de mim porque também está edificando a minha vida. Se eu estou cantando louvores em espírito, eu também preciso cantar em espírito, em louvores em mente, para saber daquilo que eu estou falando, para edificar também a minha vida. E no 17 diz assim, ó, porque tu de fato dás bem as graças, mas ao outro não é edificado. Qual proveito tem como corpo de Cristo eu fazer algo no meio de uma congregação, no meio de meus irmãos, de forma que não venha edificá-lo? Porque nesse capítulo diz que falar em línguas sem interpretação é para edificação pessoal. E olha que lindo. Ó, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, isso no versículo 23. No caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem ao entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Se chega um incrédulo, uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo, do reino espiritual, e vê um monte de gente falando em línguas e não entende nada, ele vai ser edificado? Mas se vem alguém com profecia, revelando os segredos do coração, não sei se você já viveu isso, de pessoas trazerem uma profecia para você que só você sabe, só você, de repente, aquela pessoa, seu marido, alguém sabe, não dá uma certeza que Deus está naquilo ali? Quantos momentos já passamos de, gente, eu acabei de orar isso, eu acabei de pedir isso ao Senhor, só eu e Deus. E essa pessoa vem trazer essa revelação, essa profecia para mim, como Deus é lindo, como Deus é um Deus de amor, zeloso. E aqui fala, não vai ser que essa pessoa adorará a Deus testemunhando de que Deus está de fato no meio de vós? Quando passamos por esses momentos, como não acreditar que Deus está ali se é algo que só eu falei com Deus? Talvez uma luta que aquela pessoa que não tem Jesus passou em casa, está passando, onde aquela profeta nunca viu essa pessoa. Um segredo do seu coração, como não essa pessoa crer no poder de Deus, na ação de Deus? E no versículo 26 diz, tudo que fizer, faça para edificação. Deus é um Deus de ordem e decência. Não é ali todo mundo profetizando na mesma hora, sem ninguém entender, não. Todos podem profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Está isso no versículo 31. Gente, Paulo não pode ser mais claro que isso. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. No versículo 40 finaliza dizendo, tudo porém seja feito com decência e ordem. Se eu penso naquilo que eu vou fazer, profetizar ou declarar para edificar o meu irmão, se eu for falar junto com o outro ao mesmo tempo, eu vou edificar a vida do meu irmão? Ele vai conseguir ouvir o que eu estou dizendo? Então Deus é um Deus zeloso, é um Deus lindo e poderoso, é um Deus de decência e ordem. É um Deus que não é Deus de confusão, é um Deus de paz. Então, no ambiente que a gente estiver, mesmo que pareça ser um ambiente espiritual, e tiver confusão, reflita sobre isso. Comece a analisar sobre isso. Porque o nosso Deus, isso é claro, não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz, de decência e de ordem. Se a gente pode tirar alguma lição hoje, que seja o que eu fizer, os dons que o Senhor me der espirituais, o chamado que eu tiver na minha vida, que eu faça com amor, que eu faça para edificar a minha vida e do meu próximo. Em nome de Jesus. Porque como foi dito ontem, não adianta ter todos os dons, falar em línguas, profecias, que eu tenho que procurar tê-la, se não tiver amor. E lembre-se de uma coisa, Jesus, quando ele andou sobre a terra, fez seus milagres e maravilhas, ele fazia por amor.
O que as pessoas viam nele era uma extrema compaixão. Empatia é se colocar no lugar da pessoa. Compaixão é sentir a dor da pessoa. E é isso que nós precisamos buscar. Que a nossa sede seja tanto de orar pela pessoa ser curada, seja tanto de profetizar algo pela vida dela, não para que ela seja curada e meu nome exaltado, mas porque a doença dela causa dor para mim. A luta dela que talvez ela esteja passando no casamento, com os filhos, causa dor dentro de mim. É como se fosse a minha dor. Então eu profetizo, eu declaro, porque eu quero essa pessoa curada. Eu quero ver esse casamento restaurado. Eu quero ver esses filhos transformados. Porque eu consigo sentir a dor do meu próximo. Então que façamos tudo para a edificação dos outros, amém? Que essa palavra seja guardada no meu coração e no teu. E que a gente possa viver a palavra de Deus, buscar os dons. Mas primeiro, o amor de Cristo em nós, amém? Um beijo no teu coração, que o Espírito Santo continue ministrando o teu coração, falando contigo no seu íntimo, na sua intimidade com Deus, em nome de Jesus, amém?